Existem coisas que uma mãe jamais deveria ser obrigada a fazer pelo próprio filho, mas eu fiz. E hoje, aos 65 anos, depois de décadas de silêncio, finalmente encontrei coragem para contar como meu único filho me transformou numa prisioneira dentro da minha própria casa e como uma simples refeição mudou tudo para sempre. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Ingrid Alcântara Pereira, mas todo mundo aqui me chama de Dona Ingrid. Nasci em março de 1959, numa cidadezinha pequena do interior do Piauí chamada Esperantina, onde o sol rachava o asfalto e todo mundo sabia da vida de todo mundo desde o tataravô. Sempre fui uma mulher simples, dessas que acorda cedo para fazer o café e vai dormir tarde depois de arrumar toda a casa. Casei jovem, aos 19 anos, com Romildo Pereira, um homem trabalhador que conheci numa festa junina da igreja. Ele trabalhava numa pequena oficina mecânica do centro da cidade. Tinha as mãos sempre sujas de graxa, mas o coração mais limpo que já conheci. Romildo era daqueles homens que chegava em casa cansado, mas sempre com um sorriso no rosto e um carinho para mim. Nunca foi de muitas palavras, mas demonstrava amor nos pequenos gestos, trazia flores do caminho, consertava qualquer coisa que quebrava em casa, me abraçava pela cintura quando eu estava cozinhando. Tentamos ter filhos por anos, mas a natureza não colaborava. Fiz tratamentos, rezei para todos os santos, acendi velas, fiz promessas. Romildo sempre dizia que se Deus quisesse, aconteceria na hora certa. E aconteceu. Aos 25 anos, depois de 6 anos de casamento, engravidei do meu único filho. Fábio nasceu em dezembro de 1984, um menino gordinho, saudável, que chorava pouco e sorria muito. Era meu príncipe, meu tesouro, a resposta de todas as minhas orações. Romildo ficou tão emocionado que chorou na hora do parto, disse que era o homem mais feliz do mundo. Por ter sido tão esperado, talvez tenhamos mimado Fábio mais do que devíamos. Qualquer coisa que ele queria, a gente dava. Qualquer birra, a gente cedia. Qualquer problema na escola, a gente resolvia. Eu justificava dizendo que era filho único, que merecia toda a nossa atenção, que não queríamos que ele se sentisse solitário. Fábio cresceu sendo o centro das nossas vidas. Romildo trabalhava duro para dar o melhor para ele. Brinquedos, roupas, até um videogame que custou quase 1 mês de salário. Eu abria mão de tudo para que ele não passasse vontade de nada. Se sobrava dinheiro para uma roupa nova, comprava para Fábio. Se tinha uma fruta gostosa, guardava para ele. Na escola, Fábio sempre foi mediano. Não era o mais inteligente, mas também não era burro. O problema é que nunca se esforçava muito, porque sabia que se tirasse nota baixa, eu ia lá conversar com a professora, ia dar um jeito, ia resolver. Ele aprendeu cedo que sempre haveria alguém para limpar a bagunça que ele fazia. Quando completou 18 anos, Romildo tentou incentivá-lo a trabalhar. Filho, já está na hora de você aprender uma profissão, de se tornar homem, dizia ele. Mas Fábio sempre arrumava desculpas. Dizia que queria estudar mais, que não tinha encontrado nada que gostasse, que os empregos da cidade pagavam pouco. Eu sempre defendia meu filho. Romildo, deixa o menino se encontrar. Ele ainda é novo, tem tempo. E assim foram passando os anos. Fábio completou 20, 25, 30 anos e continuava morando conosco, sem trabalhar, vivendo do suor do pai. Gente, deixem aí nos comentários de que cidade vocês estão assistindo esta velha contar sua história. Também me contem o apelido de vocês. Vocês não imaginam como aquece meu coração saber que minhas palavras estão chegando longe assim. E se puderem, deixem um curtir e se inscrevam aqui no canal. Isso me dá força para continuar compartilhando essas memórias difíceis com vocês. Romildo começou a demonstrar frustração com a situação. Às vezes, quando chegava do trabalho e via Fábio deitado no sofá assistindo televisão, suspirava fundo e balançava de a cabeça. Ingrid, o menino já é um homem. Não pode ficar a vida toda sendo sustentado por nós. Mas eu sempre encontrava justificativas. Ele está procurando emprego, amor. O mercado está difícil. Pelo menos ele fica em casa. Não anda se metendo em confusão. No fundo, acho que eu gostava de ter meu filho por perto, de continuar cuidando dele como quando era criança.
Fábio percebeu que eu sempre o defendia e começou a usar isso a seu favor. Quando Romildo ficava bravo com ele, vinha me procurar. Mãe, papai está sendo injusto comigo. Eu estou tentando, mas não é fácil encontrar trabalho. E eu, como mãe coruja que sempre fui, acreditava e o consolava. As brigas entre pai e filho foram se tornando mais frequentes. Romildo via outros homens da idade de Fábio constituindo família, comprando casa, seguindo a vida, enquanto nosso filho continuava sem rumo. Ele precisa de um empurrão, Ingrid. Precisa aprender a andar com as próprias pernas. Mas eu tinha medo. Medo de que Fábio se machucasse lá fora. Medo de que não conseguisse se virar sozinho. Medo de perdê-lo. Então continuei protegendo, continuei facilitando, continuei sendo a mãe que resolve todos os problemas. Quando Fábio completou 35 anos, Romildo deu um ultimato. Ou ele arruma um emprego até o final do ano, ou sai de casa. Não posso mais sustentar um homem adulto que não quer trabalhar. Eu fiquei desesperada, implorei para Romildo ter paciência, mas ele estava firme na decisão. Foi então que Fábio conseguiu um emprego numa loja de departamentos do centro. Não era grande coisa, mas era alguma coisa. Romildo ficou aliviado, eu fiquei orgulhosa. Finalmente meu filho estava se tornando independente. Mas durou pouco. 3 meses depois, Fábio foi demitido. Disse que o chefe era chato, que os colegas não gostavam dele, que o trabalho era muito cansativo. Romildo ficou furioso, mas eu, mais uma vez, defendi meu filho. Ele vai encontrar outra coisa melhor. Pelo menos tentou. Essa dinâmica se repetiu várias vezes. Fábio conseguia um emprego, trabalhava por alguns meses, depois era demitido ou pedia demissão. Sempre tinha uma justificativa, sempre era culpa dos outros. Nunca dele. E eu sempre acreditava, sempre defendia, sempre arrumava desculpas. Romildo começou a ficar mais quieto, mais distante. Às vezes eu o pegava, olhando para Fábio com uma expressão que não conseguia decifrar. Era tristeza? Decepção? Arrependimento? Ele nunca falava, mas eu sentia que algo estava mudando dentro dele. Em 2015, quando Fábio estava com 31 anos, Romildo começou a sentir umas dores no peito. No início, pensamos que era cansaço, estresse do trabalho. Mas as dores foram piorando, e ele começou a ter dificuldades para respirar. Quando finalmente o levei ao médico, o diagnóstico foi devastador. Problemas cardíacos graves. O médico disse que Romildo precisava de repouso, menos estresse, cuidados especiais. Eu me dediquei inteiramente a cuidar dele. Fábio, que mais uma vez estava desempregado, ajudava pouco. Às vezes ficava com o pai enquanto eu ia ao mercado, mas reclamava que era chato, que não sabia o que conversar com ele. Romildo ficou mais frágil, mais dependente. Eu via meu marido, que sempre foi tão forte, tão trabalhador, definhando aos poucos. E via também que a presença de Fábio em casa, em vez de ser um consolo, era uma fonte de preocupação constante para ele. Ingrid, disse Romildo numa tarde quando estava mais fraco, o que vai acontecer com o Fábio quando eu não estiver mais aqui? Ele não sabe fazer nada, não sabe se virar sozinho. Você não pode cuidar dele a vida toda. Eu segurei a mão dele, tentando tranquilizá-lo. Não fala isso, amor. Você vai ficar bom, e a gente vai cuidar do Fábio juntos. Ele ainda vai encontrar o caminho dele. Mas no fundo, eu também estava preocupada. Fábio estava com 32 anos e continuava agindo como um adolescente. Não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, não sabia pagar conta, não sabia lidar com responsabilidades básicas da vida adulta. Romildo morreu numa manhã de setembro de 2016. Infarto fulminante, o médico disse. Não deu tempo de se despedir, de dizer as últimas palavras. Simplesmente fechou os olhos e partiu, deixando um vazio na minha vida que nunca mais foi preenchido. O enterro foi simples, como ele sempre quis. Fábio chorou muito, parecia realmente abalado com a perda do pai. Eu pensei que talvez aquilo o amadurecesse, que talvez a morte de Romildo o fizesse enxergar a vida de forma diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Nos primeiros meses após a morte do pai, Fábio ficou ainda mais dependente de mim. Dizia que estava triste, que não conseguia pensar em trabalho, que precisava de tempo para se recuperar. E eu, mergulhada na minha própria dor, aceitei.
A pensão que comecei a receber de Romildo era pequena, mas dava para nos sustentarmos. Fábio dizia que ia procurar emprego quando se sentisse melhor, que ia cuidar de mim como papai cuidava. Eu acreditei, como sempre acreditei. Mas com o passar dos meses, percebi que algo estava mudando no meu filho. Ele não estava mais triste pela morte do pai. Estava irritado, amargo, como se a vida tivesse sido injusta com ele. Começou a fazer comentários estranhos, a me culpar por coisas que não tinham relação com nada. Se você não tivesse me protegido tanto, eu seria diferente, dizia ele. Se você tivesse me obrigado a trabalhar, eu teria aprendido. Agora é tarde demais, sou um fracassado por sua culpa. Eu ficava confusa com essas acusações. Como meu amor, minha proteção, meu cuidado podiam ser culpados pelos problemas dele? Eu só queria o melhor para meu filho, sempre quis. Mas Fábio estava convencido de que eu era responsável por todos os seus fracassos. E pior, estava começando a descontar essa raiva em mim. No início, eram apenas palavras duras, olhares de desprezo, frieza no tratamento. Mas aos poucos, a situação foi escalando para algo muito pior. Foi no final de 2016, uns 3 meses depois do enterro do Romildo, que Fábio mostrou sua verdadeira face pela primeira vez. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ele chegou da rua com uma cara fechada que eu nunca tinha visto antes. "Mãe, preciso falar com você", disse ele, se jogando na cadeira da mesa como se fosse o dono da casa. "Pode falar, filho. O que foi?" "É sobre o dinheiro, sobre como as coisas vão funcionar aqui a partir de agora." Eu parei de mexer o feijão e olhei para ele, sem entender. "Como assim, Fábio? Você recebe R$ 1.200 de pensão do papai. Isso tem que dar para pagar todas as contas da casa e ainda sobrar para nós dois vivermos." "Eu sei, filho. Estou administrando direitinho." "Não, mãe, você não está entendendo." Ele se levantou e veio até onde eu estava, ficando bem perto de mim. "Quem vai administrar esse dinheiro agora sou eu. Você não entende nada de finanças." Eu dei uma risadinha, achando que ele estava brincando. "Fábio, eu administro essa casa há 32 anos. Seu pai sempre deixou o dinheiro comigo. Papai era muito bonzinho. Eu não sou." A voz dele mudou. Ficou mais fria, mais dura. "Você é uma mulher velha. Não tem mais cabeça para essas coisas. Eu vou cuidar do dinheiro daqui para frente." Senti um aperto no peito. Meu próprio filho estava me tratando como se eu fosse incapaz, como se fosse uma criança que não sabe cuidar de si mesma. "Fábio, eu não sou velha. Tenho só 57 anos e sempre soube administrar nossa casa muito bem." "Sempre soube?" Ele riu, mas era um riso cruel. "Então, por que nunca sobrava dinheiro? Por que nunca conseguimos juntar nada? Por que vivíamos sempre no aperto?" "Porque seu pai ganhava pouco, filho. Porque criamos você. Porque gastávamos com suas necessidades." "Exato. Gastavam mal. Por isso agora quem vai controlar as finanças sou eu." Ele estendeu a mão. "Me dá o cartão da pensão." Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Era meu dinheiro, minha pensão, minha casa. Mas era meu filho pedindo, e eu sempre dei tudo para ele. "Fábio, não precisa disso. Eu posso continuar." "Não estou pedindo, mãe. Estou avisando." Ele chegou ainda mais perto, e pela primeira vez na vida, senti medo do meu próprio filho. O cartão. Agora. Com as mãos tremendo, tirei o cartão da bolsa e entreguei para ele. Fábio sorriu, mas não era o sorriso carinhoso que eu conhecia. Era o sorriso de quem acabara de ganhar uma batalha. "Agora sim, a partir de hoje, as coisas vão funcionar direito nesta casa." E foi assim que começou o meu inferno. Fábio pegou o controle total das finanças da casa. Ele que decidia o que comprar, quanto gastar. Eu tinha que pedir permissão até para comprar um sabonete. No início, tentei argumentar. "Fábio, preciso de dinheiro para ir ao mercado." "Quanto você precisa?" "Uns R$ 50 para comprar o básico." R$ 50? Para quê? Você está gastando mal o dinheiro. Aqui está 20, tem que dar. R$ 20 para uma compra que custava 50. Eu tinha que escolher entre o arroz ou o feijão, entre a carne ou o frango. Voltava do mercado humilhada, com sacolas pela metade, tendo que explicar para o açougueiro que não podia levar a carne porque não tinha dinheiro. Quando reclamava,
Fábio explodia. Você não sabe administrar nada. Por isso papai morreu cedo, de tanto estresse tentando sustentar esta casa. Essas palavras me machucavam mais do que qualquer tapa. Ele estava culpando a morte do pai por minha incompetência. Estava dizendo que eu era responsável por ter perdido meu marido. Com o passar dos meses, o controle dele foi aumentando. Não era só o dinheiro, era tudo. Eu tinha que pedir permissão para sair de casa, para receber visitas, para ligar a televisão no canal que queria assistir. Mãe, onde você vai? Só na casa da dona Marlene, ver como ela está. Para quê? Você não tem o que fazer aqui em casa? A casa está uma bagunça, você fica perdendo tempo com vizinha. Fábio, são só 10 minutos. Não, você fica aqui. Tem roupa para lavar, casa para limpar, chega de vadiagem. Vadiagem. Visitar uma vizinha de 60 anos de idade era vadiagem. Aos poucos, fui perdendo o contato com as pessoas. Dona Marlene parou de vir me ver porque Fábio sempre arrumava uma desculpa para me mandar para dentro de casa quando ela chegava. As humilhações foram escalando. Ele começou a me tratar como se eu fosse uma empregada na própria casa. Mãe, cadê minha comida? Está na hora do almoço. Já estou terminando, filho. Já estou terminando? Que horas são? 12:30. Almoço é ao 12:00. Você está ficando relaxada. Eu corria para servir o prato dele, pedindo desculpas, prometendo que no dia seguinte seria diferente. Mas nunca era bom o suficiente. Sempre havia alguma coisa errada, algum motivo para ele reclamar. A comida estava sem sal, estava salgada demais, estava fria, estava quente demais. A casa estava bagunçada, eu estava fazendo barulho, eu estava muito quieta. Sempre, sempre alguma coisa. Em 2017, as coisas pioraram ainda mais. Fábio começou a me tocar de forma que me deixava desconfortável. Não era violência explícita, mas era algo que me fazia sentir mal. Ele me beliscava, de brincadeira, mas apertava forte, deixando marcas roxas no meu braço. Ai, mãe, você está muito sensível. É só uma brincadeira. Me empurrava quando passava por mim na cozinha. Sai da frente, mãe. Você está sempre atrapalhando. O empurrão era forte, me fazia perder o equilíbrio, mas ele falava como se fosse algo normal. Quando eu reclamava, ele revirava os olhos. Mãe, você está exagerando. Não foi nada demais. Você está ficando paranoica. Paranoica, sensível, exagerada. Ele sempre tinha uma palavra para me fazer sentir culpada por reclamar dos maus tratos que ele mesmo causava. O pior eram os comentários. Ele começou a me chamar de velha inútil, como se fosse um apelido carinhoso. Ei, velha inútil, cadê minha camisa azul? Fábio, não gosto quando você fala assim comigo. Fala como? É brincadeira, mãe. Você não tem senso de humor. Velha inútil virou peso morto. Essa mulher é um peso morto na minha vida. Não serve para nada, só dá despesa. Ele falava isso na minha frente, como se eu não estivesse ali. Às vezes, quando chegava algum vizinho, ele falava essas coisas para humilhar-me publicamente. Olha só, seu João. Minha mãe queimou o feijão de novo. Essa velha não serve nem para cozinhar. Eu que tenho que aguentar. Seu João ficava constrangido. Tentava mudar de assunto. Mas eu via nos olhos dele a pena, a compaixão por uma mulher que estava sendo maltratada pelo próprio filho. Em 2018, Fábio inventou um sistema de punições para os meus erros. Se eu deixasse alguma coisa fora do lugar, se demorasse demais para servir a comida, se fizesse qualquer coisa que ele considerasse errada, eu era punida. As punições eram simples, mas humilhantes. Ele me proibia de assistir a novela que eu gostava. Hoje você não vai ver sua novelinha besta, vai pensar no que fez. Ou me proibia de sair no quintal. Você fica dentro de casa hoje, não quero ver você na rua. Ou, a pior de todas, ele comia na minha frente e não me deixava comer. Hoje você janta só pão com água. Quem sabe assim aprende a não me irritar. Eu ficava sentada na mesa, vendo meu filho comer o jantar que eu tinha preparado, enquanto meu estômago roncava de fome. Quando terminava, ele ia assistir televisão, e eu ficava ali, humilhada, com fome, me perguntando como tinha chegado naquele ponto. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava e chorava baixinho para ele não ouvir. Chorava por Romildo, que não estava mais ali para me defender. Chorava por mim mesma,
por ter permitido que chegasse naquele ponto. Chorava pelo filho que eu pensava ter criado, que nunca existiu de verdade. Mas de manhã, eu levantava e fazia tudo de novo. Preparava o café dele, lavava suas roupas, limpava a casa. Porque ele era meu filho, porque eu não sabia fazer outra coisa, porque tinha medo de ficar sozinha. Fábio percebeu que eu não ia reagir, que eu ia aceitar tudo calada. E isso o encorajou a ir mais longe. Os beliscões ficaram mais fortes, os empurrões ficaram mais violentos, os xingamentos ficaram mais cruéis. "Você é uma velha nojenta", dizia ele quando eu suava cozinhando no calor. "Nem para tomar um banho presta." "Você é burra, mãe. Burra e inútil. Não sei como o papai aguentou você por tanto tempo. Você deveria ter morrido no lugar dele. Pelo menos ele prestava para alguma coisa." Essas palavras me cortavam mais fundo que qualquer faca. Meu próprio filho desejando minha morte, dizendo que eu não valia nada, que Romildo tinha se casado com a pessoa errada. Em 2019, as coisas escalaram para um nível que eu nunca imaginei ser possível. Fábio começou a me bater de verdade. Não eram mais beliscões ou empurrões. Eram tapas, socos no braço, puxões de cabelo. "Você está me deixando nervoso, mãe. Você sabe que eu não gosto quando você me deixa nervoso." Ele falava como se a culpa fosse minha, como se eu obrigasse ele a me bater, como se eu merecesse cada tapa, cada soco, cada humilhação. Eu não contava para ninguém. Tinha vergonha, tinha medo, tinha a ilusão de que podia mudar ele, de que podia reconquistar o filho que eu achava que tinha criado. Mas esse filho nunca existiu. O que existia era um homem de 35 anos, adulto, que havia escolhido torturar a própria mãe como forma de descontar suas frustrações com a vida. E o pior ainda estava por vir. Porque em junho de 2019, Fábio cruzou uma linha que eu nunca pensei que ele cruzaria. Foi quando ele me obrigou a fazer algo que uma mãe jamais deveria ser forçada a fazer pelo próprio filho. Antes de seguirmos a história, quero ver realmente quem está me olhando até aqui. Comenta aí embaixo a palavra família. Agora vamos continuar. Foi numa terça-feira do final de junho de 2019 que minha vida mudou para sempre. Lembro perfeitamente do dia porque era aniversário da minha irmã Cleide, que mora em Teresina. Eu queria muito ligar para ela, mas Fábio tinha cortado o telefone fixo da casa 3 meses antes, dizendo que gastava muito dinheiro, e meu celular estava sem crédito. "Fábio, posso usar seu celular para ligar para minha irmã? Só 2 minutos para dar parabéns." "Não. Meu celular não é orelhão público. Você quer falar com ela? Trabalhe e compre seus próprios créditos." Trabalhar? Eu, uma mulher de 60 anos, que ele não deixava nem sair de casa sozinha? Mas não falei nada. Já tinha aprendido que discutir com ele só piorava as coisas. Naquele dia, eu estava particularmente nervosa. Tinha acordado com uma dor de cabeça forte, daquelas que parecem que vão estourar nossa cabeça. Talvez fosse a pressão alta, talvez fosse o estresse de viver naquele inferno. Não sei. Só sei que minhas mãos estavam mais trêmulas que o normal. Fábio acordou de mau humor, como tinha se tornado rotina. Desceu para a cozinha já bufando, já procurando pelo enhovo. "Cadê meu café? Que horas são?" "São 7h30, filho. Já está quase pronto." "Quase pronto? Que porra é essa de quase pronto? Eu tenho compromisso hoje." Compromisso. Ele não trabalhava, não estudava, não fazia nada da vida. Que compromisso poderia ter? Mas eu não perguntei. Já tinha aprendido que questionar ele era pedir para ser humilhada. Servi o café tremendo, tentando não derrubar nada. Ele comeu em silêncio, mas eu sentia os olhos dele me observando, procurando algum defeito, alguma razão para explodir. "Esse pão está duro", disse ele, jogando um pedaço no prato com força. "Comprei ontem, filho. Está fresquinho." "Fresquinho? Tá duro como pedra. Você não sabe nem escolher pão no mercado." Respirei fundo, contando até 10 como sempre fazia. "Vou comprar outro hoje, filho." "Vai comprar com que dinheiro? Acha que dinheiro nasce em árvore?" Era sempre assim. Ele reclamava de alguma coisa, mas quando eu me oferecia para resolver, ele reclamava do dinheiro. Um círculo vicioso que não tinha fim. Depois do café, ele foi para o quarto assistir televisão. Eu comecei a limpar a casa, tentando não fazer barulho para não irritá-lo.
Aspirei, passei pano, organizei tudo. Quando terminei, já era quase meio-dia. Fábio, vou começar a fazer o almoço. O que você quer comer? Faça arroz, feijão, carne moída e batata frita. E não queime nada hoje. Fui para a cozinha e comecei a preparar tudo. A dor de cabeça estava piorando e minhas mãos tremiam cada vez mais. Coloquei o arroz no fogo, o feijão na panela de pressão, preparei a carne moída, descasquei as batatas. Enquanto cozinhava, ficava pensando na minha vida. Como tinha chegado naquele ponto? Como uma mulher que sempre foi respeitada, que criou um filho, que teve um casamento feliz, tinha se tornado uma prisioneira na própria casa? Às 1:30 da tarde, a comida estava pronta. Chamei Fábio para almoçar. Ele desceu com cara fechada, como sempre. Se sentou à mesa esperando ser servido como um rei. Foi quando aconteceu. Eu estava servindo o prato dele, com as mãos tremendo por causa da dor de cabeça e dos nervos. Quando fui colocar a carne moída no prato, um pouco caiu na mesa. Era uma colherada pequena, quase nada. Qualquer pessoa normal limparia com um guardanapo e pronto. Mas Fábio não era uma pessoa normal. Era um monstro disfarçado de filho. Ele olhou para a carne que havia caído na mesa, depois olhou para mim. Seus olhos mudaram, ficaram escuros, cheios de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. "Que merda é essa?" gritou ele, se levantando da cadeira bruscamente. "Desculpa, filho. Minhas mãos estão tremendo hoje. Vou limpar." "Limpar? Limpar?" Ele berrou tão alto que senti medo de os vizinhos ouvirem. "Você está jogando comida fora, desperdiçando meu dinheiro." "Não foi de propósito, Fábio. Foi só um pouco." "Um pouco? Um pouco?" Ele pegou o prato que eu estava servindo e jogou no chão da cozinha. O prato se estilhaçou, espalhando comida por todo lado. "Olha o que você fez. Olha a sujeira." Eu comecei a chorar. Não conseguia controlar mais. A dor de cabeça, o medo, a humilhação constante. Tudo se juntou naquele momento. "Para de chorar!" Ele gritou, se aproximando de mim. "Você vai limpar essa merda agora." "Vou, filho. Vou limpar tudo." "Não! Você não entendeu." Ele me agarrou pelo braço, apertando forte. "Você vai limpar de joelhos, como o animal que você é." Meu coração quase parou. "Fábio." "De joelhos!" Ele gritou, me empurrando para o chão. "Você age como uma porca? Então vai limpar como uma porca." Caí de joelhos no chão da cozinha, no meio daquela comida espalhada. Minhas calças se sujaram, meus joelhos bateram no chão frio. Mas a dor física não era nada comparada à dor no meu coração. "Limpa!" Ele ordenou de pé ao meu lado, como um soldado vigiando um prisioneiro. "Limpa toda essa merda que você fez." Com as mãos tremendo, comecei a juntar os pedaços do prato quebrado. Algumas lascas cortaram meus dedos, mas eu não parava. Não podia parar. Ele estava ali, observando cada movimento meu. "Mais rápido? Você acha que eu tenho o dia todo para ficar olhando você?" Juntei os pedaços de prato, limpei a comida espalhada. Mas quando terminei e tentei levantar, ele me empurrou de volta para o chão. "Quem disse que você pode levantar? Você ainda não terminou." "Terminei, filho. Está tudo limpo." "Não terminou, não." Ele pegou o prato que era meu, que estava na mesa intacto, e jogou no chão também. "Agora você vai comer. No chão. Como o animal que você é." Eu olhei para ele, sem acreditar no que estava ouvindo. "Fábio, pelo amor de Deus." "Come!" Ele gritou, apontando para a comida no chão. "Você desperdiça comida? Então vai comer do chão. Vai!" Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não era só a comida que estava no chão. Era minha dignidade, meu amor próprio, minha humanidade. Meu próprio filho estava me tratando como um animal. "Fábio, eu sou sua mãe", sussurrei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Minha mãe? Minha mãe seria uma pessoa digna, não uma velha inútil que não serve para nada." Ele se abaixou, ficando na minha altura. "Você quer ser tratada como gente? Então haja como gente. Até lá você é menos que um cachorro." Olhei para a comida no chão. Arroz, feijão, carne moída, tudo misturado com os cacos do prato. Era nauseante, era degradante. Era a coisa mais humilhante que alguém poderia fazer com outro ser humano.
Eu estou esperando, disse ele, cruzando os braços. Ou você come agora, ou fica sem comer hoje, e amanhã, e depois de amanhã, até aprender a não desperdiçar comida. Fechei os olhos, tentando encontrar forças, tentando lembrar quem eu era antes de tudo isso, tentando encontrar a mulher forte que criou um filho, que administrou uma casa, que teve uma vida digna. Mas não encontrei. Só encontrei uma mulher quebrada, humilhada, que não tinha mais forças para lutar. Uma mulher que tinha se tornado prisioneira do próprio filho. E então, com as mãos tremendo, me abaixei e comecei a comer. Do chão, como um animal. As lágrimas pingavam na comida enquanto eu mastigava. O gosto era horrível, não só pela sujeira, mas pela humilhação. Cada garfada era uma parte da minha alma sendo destruída. Fábio ficou ali parado, assistindo. Às vezes dava uma risadinha, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Outras vezes suspirava, impaciente, como se eu estivesse demorando demais. Mais rápido, estou esperando para assistir meu programa. Eu tentava comer mais rápido, mas meu estômago estava embrulhado. Várias vezes tive vontade de vomitar, mas engolia a náusea junto com a comida. Não podia parar. Não podia desagradar ele mais ainda. Quando terminei, ele se abaixou e passou a mão no meu cabelo, como se eu fosse um cachorro que havia obedecido a um comando. Viu só? Quando você se comporta, as coisas fluem melhor. Agora levanta e limpa essa bagunça direito. Me levantei com dificuldade. Minhas pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo de joelhos. Minha boca estava suja. Meu rosto estava inchado de tanto chorar. E toma um banho! Você está fedendo! Ele saiu da cozinha assobiando, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir completamente a dignidade da própria mãe. Fiquei ali parada, no meio da cozinha, sem saber o que fazer. Sem saber como continuar vivendo depois daquilo. Sem saber como olhar para mim mesma no espelho. Limpei a cozinha em silêncio, mecanicamente. Juntei os cacos restantes, passei pano no chão, lavei a louça. Tudo no automático, porque minha mente estava em outro lugar. Estava pensando em como tinha chegado naquele ponto. Como uma mãe que deu tudo por um filho podia ser tratada daquela forma. Como o amor incondicional que eu sentia por ele podia ser tão mal correspondido. Mas, principalmente, estava pensando em uma coisa. Aquela tinha sido a última vez. A última vez que ele me humilharia daquela forma. A última vez que eu ia aceitar ser tratada como menos que um ser humano, porque naquele momento, ali no chão da cozinha, comendo como um animal, algo dentro de mim despertou. Não era raiva, não era ódio. Era algo mais frio, mais calculado. Era a determinação de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Fábio tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. E não sabia, mas acabara de despertar um lado meu, que ele nunca tinha visto antes. O lado de uma mulher que havia sobrevivido a 60 anos de vida, que havia criado um filho sozinha depois da morte do marido, que havia administrado uma casa por décadas. Enquanto lavava o rosto no banheiro, olhei para mim mesma no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, meu rosto estava inchado, mas havia algo diferente ali, uma determinação que não existia antes. Aquela noite, deitada na cama, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, planejando, pensando, calculando. Fábio achava que tinha me quebrado completamente. Achava que eu ia aceitar qualquer coisa a partir daquele momento. Mas estava enganado. Porque às vezes, quando você chega no fundo do poço, não tem outro lugar para ir a não ser para cima. E eu tinha chegado no meu fundo do poço naquele dia. Agora, só restava subir. E eu sabia exatamente como ia fazer isso. Naquela noite, depois do que aconteceu na cozinha, eu não preguei o olho. Ficei deitada na cama, olhando para o teto, sentindo uma coisa estranha crescendo dentro do meu peito. Não era raiva, não era ódio. Era algo mais frio, mais calculado. Era a certeza de que aquilo não podia continuar. Fábio tinha ido dormir como se nada tivesse acontecido. Ouvi ele rindo assistindo televisão no quarto dele, como se ter humilhado a própria mãe fosse apenas mais um dia normal na vida dele. Mas para mim,
Aquele dia tinha mudado tudo. Às 3 da manhã, levantei da cama e fui até a cozinha. Sentei na mesma cadeira onde tudo havia acontecido algumas horas antes. Olhei para o chão onde tinha sido obrigada a comer, onde minha dignidade havia sido pisoteada pelo meu próprio filho. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Não ia mais aceitar. Não ia mais abaixar a cabeça. Não ia mais permitir que ele me tratasse como um animal. Mas também não ia fazer nada impulsivo, nada que pudesse me prejudicar depois. Comecei a planejar. Fábio achava que era esperto, que me controlava completamente. Mas ele tinha subestimado uma coisa. Eu era sua mãe. Eu o conhecia melhor do que ele conhecia a si mesmo. Sabia todas as suas fraquezas, todos os seus medos, todas as suas manias. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com outros olhos. A rotina dele, os horários, os hábitos. Fábio acordava sempre às 8 da manhã. Tomava café assistindo televisão, depois voltava para o quarto. Só saía para almoçar e jantar. O resto do tempo ficava trancado no quarto, assistindo filmes no computador. Ele achava que eu era apenas uma velha inútil que não entendia nada de tecnologia. Mas esquecia que eu tinha trabalhado como secretária antes de me casar, que sabia mexer em computador, que entendia mais do que ele imaginava. Uma semana depois daquele dia terrível, enquanto ele dormia, entrei no quarto dele e peguei o celular. Sabia a senha porque tinha visto ele digitando várias vezes. Era 1234, a coisa mais óbvia do mundo. Típico do Fábio. Achava que era esperto, mas era preguiçoso até para criar uma senha decente. Baixei um aplicativo gravador de voz. Demorei uns 20 minutos para entender como funcionava, mas consegui. Testei algumas vezes, gravando minha própria voz, até ter certeza de que sabia usar direito. Coloquei o celular de volta no lugar e voltei para meu quarto. Meu coração estava disparado, mas não era de medo. Era de expectativa. Pela primeira vez em anos, eu tinha um plano. Pela primeira vez, eu não era apenas uma vítima. Nos dias seguintes, Fábio continuou com seu comportamento normal. Xingamentos, humilhações, empurrões. Mas agora eu aguentava tudo com um sorriso interno, porque sabia que cada palavra cruel que ele dizia estava sendo gravada. Escondi o celular em lugares estratégicos da casa. Atrás do açucareiro na cozinha, embaixo da almofada do sofá na sala, no bolso do meu avental. Sempre gravando, sempre documentando. Você é uma velha nojenta, mãe. Deveria ter vergonha de estar viva. Gravado. Você é um peso morto nesta casa. Só serve para gastar dinheiro e dar trabalho. Gravado. Deveria ter morrido no lugar do papai. Ele pelo menos prestava para alguma coisa. Gravado. Durante 2 semanas, coletei horas de gravações. Xingamentos, humilhações, ameaças. Tudo documentado, tudo com data e hora. Fábio não fazia ideia de que estava criando as próprias provas contra ele. Mas eu não queria apenas os xingamentos. Queria algo mais concreto, algo que mostrasse a verdadeira face dele. E sabia que uma hora ou outra ele ia explodir de novo. Homens como Fábio não conseguem se controlar por muito tempo. A oportunidade chegou numa quinta-feira de julho. Eu estava preparando o jantar quando ele desceu com uma cara que eu já conhecia bem. Era a cara de quem estava procurando briga, de quem estava com vontade de descarregar a raiva em alguém. Que cheiro é esse? Perguntou ele, franzindo o nariz. Estou fazendo peixe frito, filho. Comprei hoje de manhã. Peixe? Quem disse que eu queria peixe? Você não disse o que queria. Pensei que gostaria de uma mudança. Pensou? Você não é paga para pensar. É paga para obedecer. Ele bateu a mão na mesa com força. Joga essa merda fora e faz arroz, feijão e carne, igual sempre. Meu coração acelerou. Era a oportunidade que eu estava esperando. O celular estava gravando, escondido atrás do açucareiro. Fábio, o peixe já está quase pronto. Não posso jogar fora, seria desperdício. Desperdício? Ele explodiu como eu sabia que ia explodir. Você fala em desperdício? Você que desperdiça meu dinheiro todo dia? Perfeito. Ele estava gritando, se descontrolando. Tudo sendo gravado em alta qualidade. Você é uma velha burra, mãe. Burra. Não sabe fazer nada direito.
Ele se aproximou de mim e eu vi nos olhos dele aquela raiva que eu já conhecia. A raiva que vinha antes das agressões físicas. Você vai jogar esse peixe fora agora! Gritou ele, pegando a frigideira e jogando no chão. O óleo quente espirrou para todos os lados. Alguns respingos queimaram minha perna. Ai! Fábio, me queimou! Queimou? Ainda bem. Talvez assim você aprenda a não me contrariar. Ele me empurrou, fazendo eu cair sentada no chão. Depois me deu um tapa no rosto. Não foi forte, mas foi o suficiente para deixar minha bochecha vermelha. Levanta e limpa essa merda, e depois faz a comida direito. Ele saiu da cozinha pisando duro, deixando-me ali no chão, com óleo quente ainda fumegando ao meu redor. Mas eu não estava triste. Estava triunfante. Porque tudo tinha sido gravado. Cada grito, cada xingamento, cada som da agressão. Naquela noite, transferi todas as gravações para um pendrive que tinha guardado há anos. Organizei tudo por data, coloquei títulos nas pastas. Xingamentos dia 15/07, agressão física dia 25/07. Fiz um trabalho profissional, como se fosse um dossiê. Também comecei a fotografar as marcas que ele deixava no meu corpo. Os hematomas dos beliscões, as marcas vermelhas dos empurrões, a queimadura do óleo. Tudo documentado, tudo com data. Fábio estava cavando a própria cova e não sabia. Cada dia que passava, eu coletava mais evidências. Cada crueldade que ele cometia era mais uma prova contra ele. Mas ainda não estava pronta para agir. Precisava de algo mais. Algo que fosse tão chocante, tão indefensável, que ninguém pudesse duvidar do que eu estava falando. Foi então que lembrei do episódio da comida no chão. Aquilo tinha sido o ponto de virada para mim, mas não tinha sido gravado. Eu sabia que Fábio ia fazer algo parecido de novo. Homens como ele sempre escalavam a violência. Esperei pacientemente. Continuei sendo a mãe submissa, a mulher que abaixava a cabeça, que aceitava tudo calada. Mas por dentro, eu estava mudada. Por dentro, eu estava planejando. No final de julho, aconteceu. Fábio tinha saído pela manhã, coisa rara, porque ele quase nunca saía de casa. Quando voltou, estava com uma cara péssima, como se tivesse brigado com alguém. "Cadê meu almoço?" perguntou ele, batendo a porta. "Já está pronto, filho. Só vou esquentar." Esquentar? Por que não estava quente quando eu cheguei? Por que não sabia que horas você ia voltar? Não sabia? Eu sempre almoço meio-dia. Sempre. Sua memória está falhando, velha. Esquentei a comida rapidamente e coloquei na mesa. Ele se sentou com cara fechada, olhando para o prato como se fosse veneno. "Essa comida está com cara de velha", disse ele, mexendo o arroz com a colher. "Tudo sem graça, sem sabor, igual a você." Respirei fundo, preparando-me para o que sabia que ia acontecer. O celular estava gravando, escondido embaixo da almofada da cadeira onde eu sempre sentava. "Desculpa, filho. Da próxima vez faço diferente." "Da próxima vez?" "Não vai ter próxima vez." Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. "Eu não aguento mais essa comida ruim. Não aguento mais você." Ele pegou o prato e jogou no chão, igual tinha feito semanas antes. A diferença é que desta vez eu estava preparada. Desta vez, tudo estava sendo documentado. "Limpa!" gritou ele, apontando para onde a bagunça. "E come do chão de novo. Já que você gosta de fazer comida porca, come como uma porca." Meu coração disparou. Era exatamente o que eu estava esperando. A mesma humilhação, mas agora sendo gravada. "Fábio, por favor." "De joelhos!" ele berrou, me empurrando. "Come do chão, como o animal que você é." Desta vez, eu sabia que cada palavra estava sendo registrada. Cada segundo daquela humilhação estava sendo documentado. Então aguentei. Aguentei porque sabia que aquela seria a última vez. Comi do chão novamente, com lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva contida, de justiça que estava sendo preparada. "Isso! Agora você sabe qual é seu lugar." Riu ele, vendo-me humilhada. Devia ter feito isso há muito tempo. Quando terminei, ele saiu da cozinha assobiando. Mal sabia ele que acabara de gravar sua própria sentença. Naquela noite, ouvi a gravação várias vezes. Estava perfeita. Dava para ouvir claramente cada palavra,
cada grito, cada som da comida sendo jogada no chão. Qualquer pessoa que escutasse aquilo ficaria chocada. Agora eu tinha tudo o que precisava. Meses de gravações, fotografias das agressões, evidências suficientes para destruir qualquer defesa que ele pudesse ter. Mas ainda não estava na hora de agir. Ainda tinha uma coisa para fazer. Precisava garantir que quando chegasse o momento, eu tivesse o máximo de impacto possível. Foi então que lembrei da dona Sebastiana, uma vizinha que trabalhava como escrivã no fórum da cidade. Ela sempre foi uma mulher justa, que não tolerava violência contra mulheres. Se alguém podia me orientar sobre como usar aquelas evidências, era ela. Na manhã seguinte, enquanto Fábio dormia, fui até a casa dela. Expliquei tudo, mostrei algumas gravações. Dona Sebastiana ficou horrorizada. Minha filha, isso é crime, você precisa denunciar ele. Eu sei, dona Sebastiana, mas quero ter certeza de que vai dar certo. Quero ter certeza de que ele vai pagar pelo que fez. Ela me explicou sobre a Lei Maria da Penha, sobre como funcionava o processo, sobre os direitos que eu tinha. Também me deu o telefone de uma advogada especializada em casos de violência doméstica. Ingrid, com essas provas, ele não tem como se defender. Você tem material suficiente para colocar ele na cadeia. Cadeia. A palavra ecoou na minha cabeça. Meu próprio filho, na cadeia. Parte de mim sentia pena, sentia remorso. Mas depois eu lembrava do gosto da comida no chão, da humilhação, da dor, e a pena passava. Voltei para casa com um plano completo. Sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Fábio tinha cavado a própria cova, e agora eu ia enterrá-lo nela. Mas antes de executar o plano, precisava de mais uma coisa. Precisava que ele se sentisse completamente seguro, completamente no controle. Porque a queda seria muito mais dolorosa quando ele percebesse que não tinha controle nenhum. Nos dias seguintes, me tornei a mãe perfeita. Submissa, obediente, calada. Fábio ficou satisfeito, achando que tinha me quebrado definitivamente. Achando que eu nunca mais ia reagir. Mas o que ele não sabia era que eu estava apenas me preparando para dar o golpe final. O golpe que ia mudar nossas vidas para sempre. Escolhi um domingo do início de agosto para executar meu plano. Domingo, porque ele sempre dormia até mais tarde, porque ficava mais relaxado, porque acreditava que tinha controle total sobre mim. Domingo, porque seria o último dia que ele passaria naquela casa. Acordei às 5 da manhã, como sempre fazia. Mas desta vez era diferente. Não era o despertar de uma mulher derrotada, pronta para mais um dia de humilhações. Era o despertar de uma guerreira que estava prestes a recuperar sua dignidade. Fui para a cozinha com passos firmes. Preparei um café da manhã especial. Pães frescos, manteiga, geleia de goiaba, café passado na hora. Tudo do jeito que Fábio gostava. Seria sua última refeição naquela casa, então fiz questão de que fosse perfeita. Enquanto o café passava, organizei mentalmente tudo o que precisava falar. Havia ensaiado aquele momento durante semanas. Sabia exatamente cada palavra que ia dizer, cada pausa que ia fazer. Não podia errar. Não podia demonstrar fraqueza. Às 8h30, ouvi os passos dele descendo a escada. Meu coração acelerou, mas não era de medo, era de expectativa. Depois de meses sendo humilhada, maltratada, pisoteada, finalmente chegara a minha vez. "Bom dia, mãe", disse ele, entrando na cozinha com aquela cara de quem acabara de acordar. "Que cheiro gostoso! Bom dia, filho. Preparei um café especial para você." Ele se sentou à mesa, esperando ser servido como sempre. Coloquei o prato na frente dele, servi o café quentinho. Ele começou a comer sem nem agradecer, como se fosse uma obrigação minha atendê-lo. Mas desta vez, eu não fiquei em pé esperando ordens. Sentei na cadeira da frente, algo que não fazia há anos. Fábio ergueu os olhos, surpreso. "Por que você está sentada? Não tem nada para fazer?" "Tenho sim. Tenho algo muito importante para falar com você." Ele continuou comendo, sem dar muita importância. "Fala logo então. Depois tenho coisas para fazer." Respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse as palavras que havia ensaiado tantas vezes. "Fábio, eu chamei a polícia." Ele parou de mastigar. Me olhou com uma expressão confusa, como se não tivesse entendido direito. "Como é que é?" "Eu disse que chamei a polícia. Eles estão vindo aqui em 10 minutos."
Agora, ele parou completamente de comer. Colocou o pão no prato, me encarou com aquele olhar que eu já conhecia bem. O olhar de quem estava ficando bravo. Polícia? Polícia pra quê? Você está ficando doida, velha? Não estou doida, Fábio. Estou lúcida pela primeira vez em anos. Minha voz estava calma, firme. Chamei a polícia porque tenho provas de que você me agride, me humilha e me maltrata há anos. Ele deu uma risada, mas era uma risada nervosa. Provas? Que provas? Você está inventando isso na sua cabeça. Foi então que tirei o celular do bolso do avental. O mesmo celular que ele usava todos os dias, sem saber que eu havia instalado um gravador nele. Estas provas, disse eu, colocando o aparelho na mesa. Apertei o play e a voz dele encheu a cozinha. Você é uma velha nojenta, mãe. Deveria ter vergonha de estar viva. O rosto dele ficou pálido. Ele olhou para o celular, depois para mim, depois para o celular novamente. Isso não é nada demais. São só palavras. Apertei outro arquivo. De joelhos, come do chão, como o animal que você é. Dava para ouvir claramente o som do prato sendo jogado no chão, os meus soluços, a humilhação completa. Fábio ficou branco como um papel. Você me gravou? Gravei, durante meses. Tenho horas de gravações suas me xingando, me humilhando, me agredindo. Tenho fotos dos hematomas que você me fez. Tenho tudo documentado. Ele se levantou da cadeira bruscamente, a raiva tomando conta dele. Você não pode fazer isso. Sou seu filho. Isso é traição. Traição? Eu me levantei também, olhando bem nos olhos dele. Traição é um filho tratar a mãe como você me trata. Traição é me obrigar a comer no chão como um animal. Você mereceu. Você sempre foi uma mãe ruim. Me criou errado. Eu te criei com amor, Fábio. Te dei tudo o que podia. Você que escolheu ser o homem que é hoje. Ele tentou pegar o celular, mas eu fui mais rápida. Coloquei o aparelho no bolso. Não adianta, filho. Já fiz cópias de tudo. Está tudo salvo em vários lugares. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu filho. E eu sou sua mãe. Isso te deu direito de me tratar como um animal? Ele começou a andar de um lado para outro, nervoso, desesperado. Pela primeira vez desde que começara a me maltratar, ele estava com medo. Tá bom. Você quer que eu mude? Vou mudar. Prometo que vou mudar. Não quero mais suas promessas, Fábio. Já ouvi promessas demais. Então, o que você quer? Olhei para ele. Para aquele homem de 35 anos que eu havia criado, que havia amado incondicionalmente, que havia protegido de tudo e de todos, e senti pena. Mas não o suficiente para recuar. Quero que você saia da minha casa. Agora. Sair? Para onde? Esta é minha casa também. Não é. Esta casa está no meu nome. Você nunca contribuiu com nada. Nunca pagou uma conta. Nunca trabalhou direito. Você é apenas um invasor que eu tolerei por amor. Você não pode me expulsar. Não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de me tratar como lixo. Ele tentou uma última cartada, voltando a ser o filho carinhoso que eu lembrava da infância. Mãe, por favor, eu sei que errei, mas sou seu filho. Você não pode me abandonar. Por um momento, apenas um momento, meu coração amoleceu. Lembrei do menino que ele foi, das noites que passei cuidando dele quando estava doente, dos sorrisos que ele me dava quando era criança. Mas depois lembrei do gosto da comida no chão. Lembrei dos hematomas, dos xingamentos, das humilhações. Lembrei da mulher que eu tinha me tornado por causa dele. Você tem duas opções, disse eu, olhando para o relógio na parede. Ou arruma suas coisas e sai da minha casa nos próximos 5 minutos, ou espera a polícia chegar e eu mostro as gravações para eles. Você está blefando. Você nunca faria isso. Estou blefando? Peguei o celular novamente e disquei 190 na frente dele. Alô, polícia? Preciso cancelar uma ocorrência. Como? Não preciso mais. Obrigada. Desliguei e olhei para ele. Eles já estão a caminho. Agora você decide se quer estar aqui quando chegarem. Fábio ficou parado por alguns segundos, processando o que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, ele não tinha controle da situação. Pela primeira vez, ele era o desesperado.
Você não tem coração, disse ele, a voz tremendo. Eu tinha, você que destruiu. Ele tentou uma última vez me intimidar, dando um passo à frente com aquela cara brava que eu conhecia bem. Você vai se arrepender disso, velha. Vai ficar sozinha, sem ninguém para cuidar de você. Prefiro ficar sozinha a viver com alguém que me odeia. Eu não te odeio. Odeia sim. E eu cansei de fingir que não vejo. Nesse momento, ouvimos o som de uma sirene se aproximando. Fábio olhou para a janela, depois para mim, depois para a janela novamente. Eles estão chegando, disse eu, calmamente. Última chance. Foi então que ele quebrou. Completamente. Começou a chorar, a implorar, a prometer que ia mudar. Mãe, por favor, eu prometo que vou ser diferente. Prometo que vou trabalhar, que vou cuidar da senhora. Por favor, não me entregue para a polícia. Muito tarde, Fábio. Você teve anos para mudar. Escolheu não mudar. A sirene estava cada vez mais próxima. Ele olhou para a escada, calculando se tinha tempo de pegar algumas coisas. 5 minutos, disse eu. Pegue só o essencial. Ele subiu correndo, jogando roupas numa mala desesperadamente. Ouvi gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas no chão. Ele estava em pânico total. Desceu com uma mala pequena e uma mochila, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Isso não é mais problema meu. Você é minha mãe, tem obrigação de me ajudar. Minha única obrigação era criar você direito. Cumpri minha parte. O resto era responsabilidade sua. A sirene parou na frente de casa. Fábio olhou para a porta, depois para mim, com desespero nos olhos. Eu vou contar para todo mundo que você me expulsou de casa. Vou contar que você é uma mãe desnaturada. Conte! Eu tenho gravações que provam por que te expulsei. Ele abriu a porta, olhou para a viatura da polícia estacionada na frente de casa, depois se virou para mim uma última vez. Você vai se arrepender, velha. Vai ver o que é ficar sozinha. Já estou sozinha há anos, Fábio. A diferença é que agora não tenho ninguém me maltratando. E ele saiu. Saiu com suas malas, saiu com sua raiva, saiu com sua amargura, saiu da minha casa e da minha vida. Os policiais bateram na porta alguns minutos depois. Expliquei que tinha sido um engano, que não precisava mais da ajuda deles. Eles foram embora e eu fiquei sozinha na minha casa, pela primeira vez em anos, sozinha e em paz. Sentei na mesa da cozinha e terminei o café que havia preparado. Estava frio, mas era o café mais gostoso que eu havia tomado em muito tempo, porque era o primeiro café da minha liberdade. Isso aconteceu há 5 anos. Hoje, aos 65 anos, posso dizer que foi a melhor decisão que tomei na vida. Nos primeiros meses, foi difícil. Fábio tentou voltar algumas vezes, batendo na porta, chorando, pedindo perdão. Mas eu não cedi. Havia traçado uma linha e ele a tinha cruzado. Soube pelos vizinhos que ele foi morar com uns parentes distantes em outro estado. Depois se mudou para a capital, arrumou um emprego, até se casou. Espero que tenha mudado, que tenha se tornado uma pessoa melhor. Mas isso não é mais comigo. Hoje eu vivo minha vida. Tenho amigas, participo de um grupo de artesanato da igreja, faço caminhadas pela manhã, recebo visitas, viajo para ver parentes, assisto os filmes que quero assistir, sou dona da minha própria vida pela primeira vez em anos. Às vezes me perguntam se sinto falta dele, se me arrependo do que fiz. A resposta é simples. Não sinto falta de quem me maltratava. Sinto falta do filho que ele poderia ter sido, do filho que eu imaginei que estava criando. Mas esse filho nunca existiu de verdade. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Aprendi que proteger um filho às vezes significa estabelecer limites. Aprendi que não somos obrigadas a suportar maus tratos só porque vem de alguém que amamos. Hoje, quando vejo outras mães passando por situações parecidas, sempre dou o mesmo conselho. Não aceitem. Não importa quem seja, não importa o parentesco, não importa o amor que vocês sentem. Ninguém tem o direito de maltratar vocês. Vocês são valiosas, são importantes, merecem respeito e dignidade. Não deixem ninguém convencê-las do contrário. E para vocês que chegaram até aqui, que ouviram minha história até o final, muito obrigada. Vocês não sabem como é importante para mim poder compartilhar isso.
Poder mostrar que é possível dar a volta por cima, mesmo quando parece impossível. Hoje, 5 anos depois, quando acordo de manhã e vejo o sol entrando pela janela do meu quarto, sinto uma paz que não conhecia há décadas. É a paz de quem não precisa mais andar na ponta dos pés dentro da própria casa, de quem não precisa mais medir cada palavra para não irritar ninguém. Minha rotina mudou completamente. Acordo quando quero. Tomo meu café assistindo ao jornal no volume que me agrada. Escolho a roupa que vou vestir sem ninguém reclamando que está feia ou inadequada. São pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença quando você passou anos sendo controlada. Redescobri prazeres que havia esquecido. Voltei a cozinhar por prazer, não por obrigação. Faço aqueles doces que eu adorava fazer quando era jovem. Pudim de leite condensado, bolo de fubá, cocada. Quando termino, divido com as vizinhas, que sempre elogiam e pedem as receitas. Dona Marlene, minha vizinha de 62 anos, se tornou uma das minhas melhores amigas. Ela me contou que durante todos aqueles anos em que Fábio me isolou, ela sentia minha falta, queria me visitar, mas percebia que eu sempre arrumava desculpas para não receber visitas. Eu sabia que alguma coisa estava errada, Ingrid, disse ela um dia, tomando café na minha cozinha. Você tinha mudado, ficado mais quieta, mais triste, mas nunca imaginei que fosse tão sério. Hoje nós nos visitamos quase todos os dias. Ela vem tomar café da manhã comigo. Eu vou almoçar na casa dela. Conversamos sobre tudo: os filhos, os netos, as novelas, as fofocas da vizinhança. É uma amizade verdadeira, daquelas que fazem a gente se sentir viva. Também voltei a frequentar a igreja. Durante os anos em que Fábio me controlava, raramente conseguia ir à missa. Ele sempre arrumava uma desculpa, que eu tinha que ficar em casa cozinhando, que ele não estava se sentindo bem e precisava de mim, que domingo era dia de descanso e eu deveria ficar quieta. Na verdade, ele não gostava que eu saísse porque sabia que na igreja eu encontraria pessoas que me tratariam com carinho, que me fariam lembrar que eu merecia respeito. Ele preferia me manter isolada, só com ele, onde podia controlar cada aspecto da minha vida. Hoje, sou uma das frequentadoras mais assíduas da Igreja Nossa Senhora das Graças. Participo do grupo de oração, ajudo a organizar os bazares, cuido das flores do altar. Padre Marcelo, que chegou na paróquia há 2 anos, sempre me cumprimenta com um sorriso e pergunta como estou. Dona Ingrid, a senhora está mais alegre a cada domingo que passa, disse ele outro dia. É bonito ver essa transformação. Ele não sabe da minha história completa, mas percebe que algo mudou em mim. É que quando a gente se liberta de uma situação opressiva, isso transparece no nosso rosto, no nosso jeito de andar, no nosso sorriso. Uma das coisas que mais me orgulho é ter voltado a estudar. Sim, aos 65 anos, eu voltei a estudar. Me inscrevi num curso de alfabetização para adultos, que a prefeitura oferece 3 vezes por semana. Não é que eu não soubesse ler e escrever, mas minha educação foi muito básica, e eu sempre quis aprender mais. Na turma, somos 10 pessoas com idades entre 40 e 70 anos. Tem o seu Antônio, que trabalhou a vida toda na roça e nunca teve oportunidade de estudar. Tem a Dona Rosa, que criou 6 filhos e agora quer realizar o sonho de ler livros. Tem o João, que perdeu a esposa e decidiu que era hora de fazer coisas que sempre adiou. Nossa professora, Ana Paula, é uma menina de 25 anos, cheia de paciência e carinho. Ela sempre diz que aprendemos mais com ela do que ela conosco, porque trazemos experiências de vida que enriquecem as aulas. Dona Ingrid, a senhora tem uma facilidade incrível para aprender, disse ela na última aula. Deveria considerar fazer o ensino médio para adultos. Estou pensando seriamente nessa possibilidade. Quem sabe aos 65 anos eu não consiga finalmente ter o diploma que sempre sonhei. Meu falecido Romildo ficaria orgulhoso. Ele sempre dizia que eu era inteligente, que só precisava de oportunidade. Também redescobri o prazer de cuidar de plantas. Meu quintal virou um jardim. Tenho rosas, cravos, lírios, um pé de manga que está começando a dar frutos. Acordo cedo para regar tudo, converso com as plantas como se fossem minhas amigas.
Dona Sebastiana, que foi quem me orientou sobre meus direitos naquela época difícil, sempre passa aqui para ver como estou. Ela se aposentou do fórum, mas continua ajudando mulheres que passam por situações de violência doméstica. Ingrid, sua história deveria ser contada, disse ela outro dia, admirando meus canteiros. Poderia ajudar outras mulheres a encontrar coragem. Foi por isso que decidi compartilhar minha experiência. Não é fácil reviver essas memórias, mas se puder ajudar uma mulher a não aceitar maus tratos, vale a pena. Tenho também meus pequenos luxos. Compro revistas de receitas, assisto aos filmes que quero assistir, durmo e acordo na hora que quero. Posso gastar meu dinheiro com o que me faz feliz. Um batom novo, um bolo na padaria, um presente para alguma amiga. No último aniversário, completei 65 anos. Pela primeira vez em décadas, pude comemorar como queria. Convidei minhas amigas da igreja, fiz um almoço especial, ganhei presentes, risos, abraços. Foi um dia perfeito. Lembrei de como eram meus aniversários quando Fábio morava aqui. Ele nunca lembrava da data, nunca me dava parabéns, nunca fazia questão de tornar o dia especial. Eu cozinhava para ele normalmente, lavava suas roupas normalmente. Era tratada com a mesma frieza de sempre. Hoje percebo que não eram apenas os maus tratos óbvios que me machucavam. Era também a falta de carinho, a ausência de reconhecimento, a sensação de que eu não importava para ninguém. Eram anos de invisibilidade dentro da minha própria casa. Às vezes, caminhando pela cidade, encontro pessoas que me conhecem desde nova. Sempre fazem o mesmo comentário. Dona Ingrid, a senhora está diferente, mais alegre, mais bonita. É verdade, quando a gente se liberta de um peso que carregava, isso se reflete até na nossa aparência. Não guardo mágoa do Fábio. Guardo tristeza pela oportunidade perdida, pelo relacionamento que poderíamos ter tido. Mas não guardo ódio. Ódio é um sentimento que consome quem sente, não quem é odiado. Prefiro usar minha energia para construir uma vida melhor. Soube por uma vizinha que ele se casou e teve uma filha. Espero que seja um pai melhor do que foi filho. Espero que trate a esposa com respeito, que não repita comigo os erros que cometeu. Espero que tenha aprendido alguma coisa com tudo o que aconteceu. Mas isso não é mais responsabilidade minha. Minha responsabilidade agora é comigo mesma, com minha felicidade, com minha paz. E posso dizer, com toda certeza, que finalmente encontrei essas coisas. Se esta história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um curtir neste vídeo e se inscrevam no nosso canal. Suas curtidas e inscrições me dão força para continuar compartilhando essas memórias, para mostrar que não estamos sozinhas nas nossas lutas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá a gente compartilha todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que passaram por dificuldades, mas encontraram força para seguir em frente. Porque a vida nos ensina que sempre há uma saída, sempre há uma forma de recomeçar. Às vezes ela vem disfarçada de coragem, às vezes de dignidade, às vezes de amor próprio, mas sempre vem. Naquele domingo de agosto, eu não apenas expulsei meu filho de casa. Eu recuperei minha vida, minha dignidade, minha paz. E hoje, 5 anos depois, posso dizer com certeza, foi a melhor decisão que já tomei. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Até a próxima história.